Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. A gente vai continuar o estudo do livro Revelação, o Caminho da Realização, do Luciano Subirá. A gente está no capítulo 5, titulado O Poder da Autoimagem, e o tema que a gente vai conversar hoje é como você é o que você vê. O tema que a gente vai conversar hoje é você é o que você vê. Então o autor vai trazer todo um paralelo de como a gente se enxerga, exatamente vai ser aquilo que a gente é para a nossa vida. Então vamos estudar um pouco mais sobre isso, então vem comigo nessa live. Bora pra cima. Olha só, de forma bem direta, o autor já começa dizendo que a forma como a gente se vê não só vai determinar quem a gente é, mas também vai determinar o que a gente vai receber de Deus. Olha o diferencial. Aquilo que Deus tem preparado para nós vai ser disponibilizado ou não mediante a como eu me enxergo. Júnior, você está me dizendo que a minha identidade é quem vai determinar a minha herança? Exatamente, porque a tua identidade é que vai deixar claro quem você é como filho herdeiro, merecedor de tudo que o pai tem. E assim você vai ser capaz de tomar posse de tudo aquilo e saber o mecanismo que precisa ser feito para que tudo isso aconteça. Somente depois de você saber quem você é, você vai saber exercer o mecanismo necessário para obter tudo aquilo que Deus tem para você. Perfeito. E isso acontece por causa de um motivo principal. E tem uma passagem que justifica tudo isso. Porque a gente sabe que o nosso coração, a partir dele, provém todas as coisas. E tem uma passagem bem categórica que o autor traz no texto que vai colaborar com esse entendimento. Eu faço questão de ler aqui para vocês. Está em Provérbios 27, versículo 19. A palavra diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Então, está diretamente ligado. Tudo aquilo que você deixa entrar no seu coração vai influenciar diretamente naquilo que você é, na sua vida. Só que o que o autor traz aqui? Ele traz que assim como a água reflete a imagem, o coração reflete quem você é. Gente, naquela época, o que tinha de mais moderno em relação a uma qualidade de imagem refletida era a água. Então, o mais alto padrão que as escrituras podiam trazer de forma didática para entendimento era botar a água como exemplo. Ela refletia a exatidão da tua imagem. E assim é que quer que você faça a comparação com o seu coração em relação a você. Seu coração vai transparecer exatamente a sua imagem. Lembra, o coração está ruim, o rosto não fica formoso. O coração bom, o rosto fica formoso. Então, o coração determina até a tua fisiologia, a tua fisionomia, o teu aspecto. Olha como está tudo diretamente ligado. Então, algo sentimental determina o físico. É exatamente assim que funciona. Então, se você cuida do coração, você está cuidando do seu ser como um todo. Isso que o autor está querendo deixar claro. Então, como eu falei, o reflexo de mais alta qualidade que existia naquela época era a água. Existia, claro, algumas pessoas que tinham mais posses, que eram mais ricas, que tinham uma espécie de espelho primitivo, que era produzido a partir de um bronze bem batido e polido, mas que de longe deixava a perfeita nitidez do reflexo da pessoa. Ela tinha uma breve noção de como ela estava, mas não era nítido. E somente as pessoas mais ricas tinham isso. Então, para você saber o seu reflexo, você tinha obrigatoriamente que ir até uma água cristalina para poder refletir. Perfeito. Então, assim como a água reflete a nossa imagem, o nosso coração vai refletir quem nós somos. Perfeito. As escrituras, elas advertem aqui em Provérbios 4:23, elas advertem mais uma coisa que eu faço questão de ler aqui para vocês. Olha só: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem todas as coisas. Cara, se o coração é que vai determinar quem a gente é, olha como a Bíblia já colocou algo aqui para garantir que o processo todo dê certo. Deus, se o meu coração vai refletir quem eu sou, se eu tiver um coração formado de forma errada, vai comprometer toda a minha identidade, todo o processo, toda a tua vontade para a minha vida. Tá fazendo sentido? Tô. Então isso é muito sério, Deus sabe disso. Pensando nisso, o que ele fez? Ele já criou uma outra passagem, um outro entendimento. Lembra tudo que está na Bíblia para o nosso ensino e serve para a nossa advertência. Então ele já criou uma outra passagem que te protege. Se você prestar atenção, olha o que ele fala. Ele diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Presta atenção numa coisa que eu quero deixar claro. Para existir vida é algo que está acontecendo, né? É como se fosse um verbo que não para. É o endo, é o indo. Beleza. Só que para isso acontecer, algo precisa ser gasto, combustível precisa ser queimado. Nada é do nada. Sempre tem a Bíblia, uma história completa de oferta, para que algo aconteça. Lembra? O mundo antes não existia. Então, o que foi ofertado para que se criar o mundo? Pensa nisso. O próprio Deus se deu para que algo fosse construído. Está fazendo sentido para você? Então, tudo precisa de combustível, precisa de matéria-prima. E Deus deixa claro aqui, quando ele fala que do coração procede as fontes da vida. Então, se eu tenho vida, vê se você concorda comigo, se eu tenho vida, é porque essa vida existe justamente porque ela está sendo alimentada de alguma fonte de matéria-prima, para que eu transforme essa matéria-prima em vida. Tá fazendo sentido? Perfeito. E de onde é que procede essa fonte de vida, Júlio? Do coração. Olha a importância disso. Então, quando uma pessoa morre, é porque, emocionalmente ou fisicamente, quando uma pessoa morre, é porque ela não cuidou bem do coração, porque aquilo já está totalmente destruído. Ela não botou um bom porteiro, um segurança grande lá para dizer, você pode entrar. Não, você não pode entrar, vai embora daqui. Aqui você pode entrar nesse coração. Não faz isso, está aberta a porta. O que quiser entra, o que quiser sai. Então, se está aberta a porta, o que tem de ruim toma conta. E a pessoa acaba morrendo. Pensa comigo numa reflexão, que até o autor põe, em relação a um rio. Se a gente tem um grande rio, um rio gigante, pensa no maior rio que tu já viu na tua vida ou que tu conheces. Como é que a gente faz para macular esse rio de uma forma completa? Para contaminar, poluir esse rio de uma forma completa? Ele sendo muito grande vai dar muito trabalho, não é verdade? Depende. Se você colocar na origem dele, na fonte, algo que o contamine, pronto, sozinho ele vai contaminar o resto inteiro dele. Então, se você vai lá na fonte, se você vai na nascente dele e macula ali, todo o rio, o corpo do rio por completo é comprometido. Tá fazendo sentido? Então, da mesma forma, é o coração. Se você colocar algo de ruim dentro dele procede as fontes da vida. Então, a matéria-prima que vai servir para te usar a tua vida, para te gastar, para te exercer vida, ela vai ser comprometida. Imagina uma energia saindo do teu coração e dominando todo o teu corpo, o teu ser, a tua mentalidade, te dando direcionamento, foco. Imagina isso, reflete, fecha o teu olho se for preciso. Imagina saindo uma energia branca e conectando no teu cérebro, no teu corpo. Aí aquilo foi imaculado. Aí imagina saindo agora também, junto com essa branca, porque tu não deixa de pensar coisas boas, né? Saindo uma energia preta. E tocando na tua mente, tocando no teu corpo, fazendo tu ficar pesado, a tua mente ficar ruim, sem paciência, raiva, estresse. Entende tudo isso? Por quê? Porque a fonte foi comprometida. Então, lembra que tem vários ditados bem batidos que não importa o que está acontecendo ao teu redor, e sim o que você vai fazer com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Entende isso? Isso é diretamente verdadeiro. Porque se tem uma energia ruim, a minha atitude vai ser ruim, o meu resultado vai ser ruim. Júnior, então eu nem preciso me preocupar com o que é externo, eu só preciso me preocupar em como tratar bem, botar um porteiro de segurança muito forte na entrada do meu coração para dizer, não, aqui você não entra, aqui você pode entrar, isso aqui eu deixo você entrar, assim, me policiar quanto a isso, porque se eu fizer isso independente da situação, vai estar bom, porque as fontes que procedem toda a matéria-prima da minha vida é uma energia branca que está conectada no meu cérebro, no meu corpo, e isso me faz funcionar de forma ideal, conforme Deus quer. Tá fazendo sentido para você? Se fizer sentido para você, isso pode mudar completamente a tua vida. Agora, se for ruim, você vai comprometer todo o processo. Perfeito. Então, o que eu quero fazer? Como eu posso fazer para macular um rio inteiro? É só contaminar a fonte um pouquinho. Como é que eu posso fazer para macular a minha vida inteira? É só macular a fonte um pouquinho. Isso não sei o que estou dizendo. Isso existe, tá? O próprio autor traz aqui para que a gente reflita a respeito disso. Perfeito. É interessante a gente saber que tudo aquilo que a gente toma como verdade acaba afetando o jeito como a gente vive. Imagina assim, imagina aquele mesmo processo do coração trazendo a energia branca ou trazendo a energia preta. Tá vendo ali? O que eu acabei de te falar agora é aquilo que a gente toma como verdade acaba afetando o jeito como a gente vive. Imagina que aquilo que a gente toma como verdade
é aquilo que o porteiro que está lá na entrada da tua mente diz pode entrar ou não pode entrar. O que ele diz não pode entrar, eu não tomo como verdade. O que ele diz pode entrar, eu tomo como verdade. E aquilo vai ser usado como matéria-prima para mandar para a sua vida, para a tua mente, para o teu corpo. Tá fazendo sentido? Então tudo aquilo que eu deixo entrar na minha mente é que vai servir como matéria-prima para me dar energia de vida. Vai servir como fonte do meu coração. Então, olha o nível de importância que isso tem. Talvez toda a realização que você não consegue ter em Deus ainda é justamente pelo quanto que tu está permitindo que coisas ruins entrem no teu coração. E se você só seguisse o que ele já deixa escrito para que você faça aí no teu coração, procede toda a fonte da vida. Então, guarde de cima de tudo o teu coração. Se eu comprei só essas duas coisas, eu já vou estar no nível muito... esse é o diferencial. Tem muita gente que conhece a Bíblia, que conhece as Escrituras, mas pouco sabe como aplicar e pouco vive o que isso veio para proporcionar na tua vida, na minha vida. Tá fazendo sentido? Então, quanto mais eu estiver atento, quanto mais eu investir no porteiro, no segurança forte, armado, blindado, para estar ali na frente da entrada da minha mente, do meu coração, muito melhor vai ser para a minha vida. Tá fazendo sentido para você? Eu tenho certeza que sim. Olha só, lembra que tudo aquilo que eu tomo como verdade vai influenciar o jeito em que eu vou viver. Então imagina essa fonte saindo aqui de energia branca e preta, e as verdades que eu vou colocando aqui, se forem verdades ruins, verdades pretas, o que vai contribuir? Vai contribuir para macular tudo aquilo. Tá fazendo sentido? Então, se eu permitir que verdades erradas entrassem no meu coração, vão construir verdades erradas a meu respeito. Então, eu posso colocar verdades aqui que vão construir uma identidade errada de mim? Exatamente. Esse é o principal papel do inimigo. Ele sabe que se você tiver posse da sua identidade, você vai ter acesso a algo extraordinário e ser capaz de realizar coisas sobrenaturais. Então, o que ele trata de fazer? Corromper o mais rápido possível a tua identidade. Como que ele faz isso? Com tentações prazerosas do mundo. Isso aqui é muito interessante, então baseia a tua identidade nisso aqui. Isso aqui é muito, muito interessante, então baseia a tua identidade nisso aqui, tu é isso aqui. Por isso que a gente vê as pessoas todo tempo pulando de galho em galho, hora são uma coisa, hora são outra coisa, hora são outra coisa. Tá fazendo sentido? E a grande maioria se apoia no que decidiu se formar. Me formei como professor. O que tu é? Eu sou um professor. Pronto. Esquece o resto, eu sou um professor, é assim que eu me defino. Entende o diferencial? Tenho certeza que está fazendo sentido para você. Perfeito. Agora eu vou contar aqui uma história por trás que vai enriquecer muito esse entendimento. Eu queria que você usasse essa história como uma foto da importância que a forma como você lida com o seu coração tem. O que você permite entrar de verdade ou não pode causar. Então presta bem atenção nessa história. Provavelmente, talvez algumas coisas eu possa não ter escutado, mas outras não. Quando eu escutei, eu fiquei bem surpreso. É mais ou menos assim, o autor diz que quando ele era mais jovem, ele passou pela frente, andando num bairro diferente do dele, ele passou pela frente de um circo onde ele viu um elefante. Cara, um elefante ele é gigante, pesa toneladas. E ele estava amarrado num pedaço de madeira. Gente, um pedaço de madeira irrisório perto da força de um elefante. Foi fincado no chão, amarraram uma corda, uma simples corda, e botaram ao redor do pescoço do elefante. O elefante ele ficava, rodava, sentava, deitava, ficava em pé, bebia água, comia. E o autor chega e diz assim, cara, ele não entendia por que esse tipo de coisa acontecia. Por coincidência com ele, estava uma pessoa que era de origem africana. Ele falou, olha, eu sei por que isso acontece. Ele, porque, olha, eu já vi várias vezes os caras quando pegam o elefante para adestrar e para não querer que ele seja rebelde, para que ele fique ali domesticado, o que eles fazem? Desde pequeno, eles fincam essa madeira no chão e amarram no pescoço do elefante. Como ele é muito pequeno, ele ainda não tem a força necessária para conseguir arrancar aquele pedaço de tronco do chão. Perfeito. Então ele tenta passar dias até se exaustar e chega à conclusão de que ele não é capaz de se livrar daquilo. Acontece que o tempo passa, ele cresce, fica com uma força sobrenatural, muito além do normal. Ele é capaz de arrancar uma árvore com a tromba. Imagine um pedaço de cabo amarrado, fincado no chão. Ele cresce, só que ele cresce com aquela verdade. Tá fazendo sentido? Então, o que ele alimentou como matéria-prima para o coração fez com que ele crescesse mediante aquela realidade. Aquilo construiu uma autoimagem nele. Ele não é capaz de arrancar um simples toco
que está fincado no chão. Sendo que a grande capacidade dele é de arrancar uma árvore inteira, quanto mais só um galho. Então você está percebendo a importância que tem tudo isso? O nível que chega a isso? Eu quero que você perceba que muitas pessoas, especialmente quero falar com os cristãos, muitos cristãos estão agindo exatamente como esse elefante. Acabaram assimilando algumas verdades para criar a sua autoimagem, criar a sua identidade. E isso acabou fazendo com que eles fossem impedidos de acessar toda a força que eles têm, toda a capacidade que foi liberada para eles. E hoje eles estão reféns de uma imagem equivocada de quem eles são. E isso acaba comprometendo tudo aquilo que Deus quer realizar na vida deles. Fez sentido isso para você? Eu tenho certeza que sim, isso é muito perigoso. Lembre que Deus fala diretamente numa passagem que está lá em Apocalipse, Apocalipse 3:11. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, olha, a palavra de Deus destaca que há coisas que devemos guardar. Eis que venho sem demora, ponto e vírgula. Guarda o que tens. É uma advertência direta, não tem como entender outra coisa. Deus diz diretamente, eis que venho sem demora. Então, guarda aquilo que tu tens, guarda o que eu te dei, seja fiel no pouco, prestígio para aquilo, guarda o que tu tens, quer dizer, protege, cuida, não é para guardar, esconder nisso, é um guardar no sentido de cuida, cultiva, tá entendendo? Tenha zelo por aquilo, perfeito, para que ninguém tome a tua coroa. Ele ainda adverte em seguida, ele diz, pô, o que vai acontecer? Pode tirar tudo aquilo que pode comprometer toda a tua coroa. Pode comprometer tudo aquilo que eu te dei. Perfeito. Então, olha o diferencial. Só que lá em Provérbios, como ele anteriormente, 4:23, vamos fazer um estudo de tudo. Ele fala para te guardar algo em especial. Então, Deus te dá uma ordem. Guarda tudo aquilo que tu tens para que não seja comprometida a tua coroa, porque eu venho sem demora. Então a gente tem que guardar tudo aquilo que a gente tem que cuidar daquilo que a gente tem, que prosperar tudo aquilo que a gente tem. Perfeito, isso já está ordenado, só que ele vai além. Ele vem até ti e fala assim mesmo, além disso, de guardar todas as coisas, dentre todas essas coisas, tem algo que você tem que guardar muito bem. E o que é que você tem que guardar muito bem? É o seu coração. Então, se a gente é adulto responsável e age por ordem de prioridades, a gente vai botar o que eu tenho que ter mais zelo, o que eu tenho que guardar, o que eu tenho que cultivar, o que tem que ser a joia dos meus olhos, tem que ser o meu coração. Então, tá aqui o meu coração, o que influencia dele negativamente, isso aqui eu vou tirar, como que eu posso tirar? Vou criar uma medida prática para combater isso. Isso aqui é bom, então eu vou ter medidas práticas para cultivar isso, para que cada vez venha mais para o meu coração. Isso é inteligência, Deus te deu. Peça para Deus sabedoria. Junto, sabia fazer esse modelo? Não sabia. Pede para Deus sabedoria, sabedoria vai dar. Ele vai dar. Então, se eu sou adulto, se eu ajo com prioridades, eu vou... O que é mais importante, segundo o que Deus, minha identidade está em Deus. Então eu vou fazer o que Ele quer, minha fé está na palavra dele. E Ele não mente, minha fé está no caráter dele, a fé está apoiada no caráter. Então, Ele diz que é para eu guardar tudo que eu tenho. Eu vou cuidar de tudo que eu tenho. Só que acima de tudo, dentro de tudo que eu tenho que guardar algo muito bem. E o que é? É o meu coração. Então, na ordem de prioridade, eu vou parar aqui, porque eu sou adulto responsável, e vou criar uma medida prática dentro da inteligência, da sabedoria que Deus já me deu. Então, Ele preparou tudo perfeito para que você não tenha desculpa de dizer, eu não consegui por causa de... Por causa de quê? Vamos lá para cima. Então, eu vou pegar o meu coração, vou ver tudo aquilo que influencia de ruim para ele, nem que seja preciso pegar papel e caneta, vou anotar. Isso aqui é ruim, isso aqui, essa pessoa que me causa ruim, o contato com esse tipo de informação na internet, isso aqui é ruim, isso aqui eu já não quero mais ter contato, parará. Isso aqui é ruim, isso aqui contamina, macula a fonte, energia preta. Então isso daqui eu vou combater, eu não posso mais ter acesso. Simplesmente o fato de dizer não vai resolver o problema. Você precisa ir além, você precisa pré-estabelecer medidas práticas. Então, quais são as medidas práticas que eu vou fazer para anular isso daqui? Para eu não ter mais contato com isso, eu não vou fazer tal coisa. Para que essa pessoa não me influencie, eu vou passar a fazer tal coisa. Para que isso aqui aconteça, eu vou fazer tal coisa. Preste por aí tudinho. Como fazer? Agora você começou a ter um plano. E um plano te leva mais próximo de você conseguir o que você quer. Lembra, quando a gente é extremamente profissional, tenta ser o mais assertivo possível, às vezes a gente ainda erra. Então imagina sem planejamento, sem pensar, sem guardar, sem nível de prioridade, como é que vai estar o teu coração, a tua vida, como é que vai estar o teu relacionamento com Deus,
o que tu precisa de realizar, como é que vai estar? Tá fazendo sentido isso para você? Eu tenho certeza que sim. Então olha a atenção que você tem que dar para tudo isso. Então eu estou te dando um modelo prático aqui. Já criei um mecanismo aqui para combater tudo aquilo que vai atrapalhar, macular a fonte do meu coração. Então agora eu vou fazer a mesma coisa para as coisas que fazem bem para mim. Eu tenho que anular? Não. Eu tenho que proporcionar que elas venham em maior demanda, que o processo de vinda delas não seja comprometido. Então o que eu posso fazer para que isso que me alimenta de forma positiva, alimenta a fonte do meu coração de energia branca, o que eu posso fazer para que isso nunca seja interrompido? Vou tomar medidas práticas. O que eu posso fazer para isso ser ampliado? Vou tomar medidas práticas. O que eu posso fazer para conseguir novas fontes assim, para ter várias jorrando para dentro do meu coração de energia branca? O que eu posso fazer? Isso, medidas práticas. Imagina como ficou o cenário agora. Priorizou o coração, determinou tudo aquilo que é ruim para dentro dele. Você pré-estabeleceu medidas práticas para impedir que aquilo entre. Você viu que é tudo que é bom. Você colocou medidas práticas para não interromper esse fluxo de coisas boas para o teu coração. Além disso, você pré-estabeleceu também como você vai aumentar que essa fonte caia muito mais para você, e você também traçou medidas práticas para conseguir novas fontes caindo no teu coração. Com esse processo, diz como vai ser o sucesso da tua missão, vida com Deus. Vai ser muito melhor? Vai ser mais profissional, mais certo? Vale a pena essa tua dedicação para Ele, por Ele? Sendo que só quem ganha é tu, que Ele não quer nada de ti. Mas vale a pena tu parar, estudar, trabalhar? Você já fez isso pro seu trabalho, você já faz isso para uma viagem, para festa, você já fez isso para arrumar sua casa, você já fez isso para tudo, e nenhuma dessas coisas é mais importante do que servir a Deus, pelo menos para um cristão. Você concorda comigo? Tá fazendo sentido para você? Coloque em medidas práticas. Bora para cima. Então, o que é interessante a gente cuidar do nosso coração não é somente para não deixar que as emoções erradas entrem nele e acabem desequilibrando as nossas ações, fazendo coisas com que a gente tenha maus resultados. Não é só para desestabilizar o emocional, mas também para a gente ficar muito atento com aquelas coisas que vão refletir a verdadeira identidade de quem somos. Então não tem a ver eu cuidar do meu coração somente para ver se eu fico triste, com raiva, depressivo. Não é somente por causa das emoções, mas também eu tenho que cuidar muito em relação daquelas coisas que vão entrar nele e que vão diretamente refletir naquilo que verdadeiramente eu sou. Por exemplo, eu me formei como advogado, então tudo aquilo que veio da advocacia para mim entrou no meu coração de uma forma que refletiu naquilo que eu verdadeiramente sou, ao ponto de eu transformar o que eu sou com base naquilo. É errado deixar o que tem da advocacia entrar na gente? Claro que não. Você só tem que ter sabedoria para usar de forma correta, aquilo não pode te definir. Tá fazendo sentido? Eu tenho certeza que sim. Esse também é um grande diferencial. Perfeito. A própria Bíblia, o livro sagrado, ele atesta que não só aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração, mas também a forma como a gente pensa influencia diretamente em como a gente se enxerga na nossa autoimagem. Tem uma passagem que esclarece isso, que está em Provérbios 23, 7. Está aqui, o Provérbios 23, 7. Eu vou ler para você. Quer dizer que não é só aquilo que a gente deixa no coração, mas também aquilo que passa pela nossa mente. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então, se a sua alma imaginou, assim você vai ser. Tem um desafio. Eu acho que eu não sou capaz. Já foi, você realmente não é capaz. Que a partir daí, o teu corpo, o teu organismo, o teu cérebro vai construir a realidade que você está pensando. O cérebro não distingue. Isso aqui é errado. Eu não tenho que contribuir para acontecer. Isso aqui é certo. Eu vou contribuir para fazer. Ele simplesmente faz porque você botou na sua cabeça. Já teve uma ordem que foi dada para você direta? Não é para fazer isso. Você mesmo em contrapartida, cara, eu sei que eu não posso fazer, mas mesmo assim eu vou. O cérebro te deu condições de raciocinar, de andar, de pensar, de pegar, de pular, de fazer tudo. Ele não pensa, é errado, bloqueia, é certo, bloqueia, aceita. Não. Se você botou na sua cabeça, ele vai transformar aquilo em verdade e vai fazer a missão acontecer. Tá fazendo sentido para você? Só para você ter uma noção. Fizeram um experimento onde colocaram um profissional velocista dentro de um compartimento onde eles foram estudar como funcionava o cérebro dele. Então o que eles fizeram? Eles pegaram esse velocista, colocaram numa pista de 100 metros, colocaram eletrodos na sua cabeça e fizeram um balanço, analisaram todo o comportamento neurológico cerebral dele. Então enquanto ele corria os 100 metros, desde antes, tipo, número 3, número 2, número 1, largada, prepare-se, pá!
Tudo isso daí vai mexendo com o psicológico da pessoa. Então foi analisado a correspondência dos músculos, a velocidade de oxigenação, que o coração dava para o sangue, a atividade neurológica, tudo isso foi analisado e foi guardado esses dados. Em seguida pegaram esse mesmo cara, botaram dentro de uma sala, deitaram ele numa cama extremamente confortável, com roupas confortáveis, um clima confortável, botavam os mesmos eletrodos dentro da cabeça, na cabeça dele, no peito, no coração, perfeito. E agora começaram a falar para ele, imagina que você está colocando a sua roupa de corrida, imagina que você agora tá, e ele aqui fazendo todo o desenho na cabeça dele, que você tá indo para a pista de corrida, que você está se aquecendo, vai, começa a pular, isso, vai, perfeito. Agora você fica lá na sua posição. Organize o seu pé lá naqueles grids para você ficar direitinho lá, bem encaixado. Agora prepare-se. 3, 2, 1, tiro, pá, largada, vai, você tem que chegar primeiro, corre. Todo esse processo, sabe o que foi verificado? Analisaram todos os dados dele deitado. Quando fizeram a comparação com os dados dele em ação, eram exatamente os mesmos dados. Entende? Todo o nível de energia, de oxigenação, a velocidade de bombeamento do coração, mandando essa energia para os músculos funcionarem de forma mais rápida das pernas, tudo isso aconteceu, a atividade neurológica dele pipocou, o cérebro dele não parou nem um minuto, os músculos estavam ativos, o coração pulsando, a respiração ofegante, ele parado lá. E quer dizer, o cérebro não tá nem aí. Você botou a realidade na sua mente, ele começa a transformar em real, independente se você quer aquilo ou não. Por isso tem que ter muito cuidado com aquilo que você pensa. Muito cuidado, a própria Bíblia diz. Eu vou ler mais uma vez para que você tenha noção. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Quando você pensa, gente, só de fato de você pensar que eu pensei em algo, o corpo já manda micropartículas em direção a fazer aquilo acontecer. Já acontece naturalmente, viu o caso do cara? O cara pensou aqui, eu comecei a trocar minha roupa, agora eu fui pra pista e comecei a aquecer. Quando ele começou a aquecer, o coração já começou mais rápido, porque ele estava se exercitando, ele estava fazendo exercício físico. Tá entendendo o que significa? Se você pensa assim, eu não sou capaz de... Você já mandou várias micropartículas para tornar aquilo realidade. O cérebro não vai pensar, ei, você é capaz sim. Micropartículas não vão. Bora convencer ele do contrário. Isso não existe. É você que tem que se policiar. Então você fala, eu sou capaz. As micropartículas já vão fazer com que isso aconteça. Lembra lá do cara que ia correr? Ele pensou que ia correr, o coração dele já começou a bombear mais forte. Já foi mandado mais oxigenação e energia para os músculos da perna. Só porque ele pensou e está deitado numa cama. Então as partículas já estão acontecendo, tornando surreal. Já vai gente na frente tornando surreal. Esse é o processo perfeito de Deus. O que vai fazer acontecer é Ele. Você só precisa estar no caminho, sendo fiel no pouco, realizando aquilo que Ele já te deu capacidade para fazer. Tenho certeza que fez sentido para você. Então bora para a gente finalizar aqui. Mediante isso, que o que a gente pensa determina, também influencia naquilo como a gente se vê. Como é que você se vê? Você está se vendo como gafanhotos? Aqueles gafanhotos que são incapazes de realizar, que os desafios são grandes demais? Ou será que a sua vida está cheia de feitos extraordinários para Deus? Porque na grande verdade você está se vendo como um conquistador de gigantes. Quando a gente faz o paralelo com espias, 10 deles se viam como gafanhotos. 2 deles se viam como conquistadores de gigantes. Eles tinham o mesmo Deus, estavam debaixo da mesma palavra, estavam passando pelo mesmo problema. O único diferencial foi a forma como eles se viam. Uns se viam como conquistador de gigantes, outros se viam como gafanhotos. E isso determinou a salvação ou não das suas vidas. Olha o nível de importância que tem a tua autoimagem, a forma como você se vê. E para construir isso muito bem feito tem que ser com base na palavra de Deus, porque ela é verdade e não pode ser combatida. Se você baseia sua autoimagem nisso, como que você vai ser combatido? Como que você vai ser combatido? Tá fazendo sentido a importância disso? O quanto Deus criou tudo isso para blindar você, proteger você, fortificar a todos nós? Basta a gente fazer uso. Para fazer uso a gente tem que saber quem a gente tem que saber a nossa identidade para tomar posse como filho. Tudo tá ligado à tua identidade. Perfeito. Bora para cima. Eu vou ler uma passagem aqui onde Caleb, 40 anos depois, comenta a respeito desse feito dele como espia e da visão que ele teve das pessoas, da visão que ele teve dele mesmo. Eu separei aqui alguns trechinhos para ler. Essa passagem, ela está em Josué, capítulo 14, de 6 a 12, o versículo. Eu separei aqui só alguns pedaços.
Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Olha o diferencial do que ele fez, comparativo com o que todos não fizeram, e o que ele conquistou. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Não para por aí, continua. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Isso 40 anos depois, já que Caleb estava com 85 anos. Ele diz, a força que eu tenho lá é a mesma que eu tenho agora, porque Deus me conservou. Olha o que dá agir em conformidade com aquilo que Deus predeterminou para ti, tendo ciência da sua autoimagem. Olha o quanto de benefício que ele esperava por tudo isso. Claro que não, ele achava que aos 85 anos ele já não teria tanta força, mas os planos de Deus são muito maiores do que os deles. Ele chega a dizer que ele tem tanta força quanto tinha antes, tanto para combater em guerra, ou quanto para realizar o que for preciso para Deus. Olha como ele ainda se via depois de 40 anos depois. O que é necessário, por o que for necessário. Então, é impressionante como Caleb ainda se via nos tempos atuais. E o que eu quero te dizer aqui é que é interessante que a gente permita, e que a gente permita de forma intencional que a palavra de Deus produza a mesma consciência em nós. Se a gente permitir que a palavra de Deus permita a mesma consciência que Caleb teve em nós, isso vai ser diferenciado, porque a gente vai realizar de uma forma extraordinária, sem sombra de dúvidas. E o que eu quero deixar claro para você aqui, diante dessa finalização, de que Caleb, como Caleb se vê, como Caleb viu as outras pessoas, é que a visão correta de quem você é vai trazer bênção, não só para você, mas para muitas pessoas. Isso é muito importante. Em contrapartida, a visão limitada de quem você é vai comprometer o destino de uma nação inteira. Então não dá para pensar só dentro do teu limite e ter aquela responsabilidade de dizer, mas é a minha vida, se eu me quebrar, que eu me quebre. Mas Deus tem planos na tua vida. E esses planos na tua vida correspondem a alcançar várias pessoas de forma personalizada, a partir de uma capacidade que Ele deu especificamente para ti. Então a missão está em amparar outras pessoas de alguma forma. A grande questão é, se você não está fazendo, você não está fazendo por quê? Porque você não sabe quem você é. Porque se você soubesse quem você é, você não conseguiria ficar sem fazer aquilo que você foi chamado. Olha a importância de você determinar a sua identidade, saber quem você é e ter uma plena consciência da sua autoimagem com base em Deus. Aqui, para a gente finalizar, uma visão correta traz bênção para muitas pessoas. Uma visão limitada acaba comprometendo o futuro de uma nação inteira. Você vai ser responsável por quê? Por abençoar muitas pessoas ou por comprometer o futuro de uma nação? A gente finaliza aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para o enriquecimento de quem você é e do que você vai realizar para Cristo. A gente vai estar segunda-feira de novo, live às 7 horas. Lembrando que eu subo ela completa para o YouTube. E a gente tem muito mais material para enriquecer a tua identidade nesse Instagram. Então fica por dentro, acompanha tudo lá, porque vai valer muito a pena. A gente se vê na segunda-feira. Um grande beijo para você, que Deus abençoe você que está assistindo e você que ainda vai assistir futuramente. Que Deus abençoe de alguma forma a tua vida. E fica a pergunta para finalizar: quem que vai reinar hoje? É você ou o mundo? A gente se vê na próxima live. Grande beijo.